Olá pessoal, tudo bem com vocês? Luzemir Barbosa, aqui mais uma vez no ContileCast. Dessa vez a gente está recebendo a Evelyn Sadrini. Evelyn Sadrini. Eu e as minhas dificuldades com nomes, né? Vocês já estão acostumados. O nosso podcast, a gente sempre pensa em trazer pessoas que têm uma vida empreendedora, têm uma visão empreendedora, visão de negócios, que muitas vezes pode ajudar você a ter ideias, a ter insights para que você possa também utilizar dessas novas ideias para melhorar aí o seu negócio, o seu empreendimento. E vamos agora aqui falar com a Evelyn Sadrini. Isso. Agora eu acertei. Agora acertou, Evelyn Sadrini. É uma pronúncia um pouquinho complicada. Tudo bem, Evelyn? Bom, tudo bom. Meu nome é Evelyn Sadrini, tenho 30 anos, sou mãe de um bebê 1 ano e 3 meses, minha realização. Sou casada, já atuo bastante tempo na área da estética, do embelezamento. E tô aí nesse ramo, crescendo, empreendendo. É uma área que eu sou apaixonada, me sinto muito realizada profissionalmente. E conseguir conciliar essa área de empreender com a maternidade, com cuidar da casa, é super possível isso, e era uma coisa que eu não queria. No começo era um trabalho que eu não tivesse tempo de qualidade, não tivesse tempo com a minha família, tivesse tempo de fazer um lazer hoje. Então, a área de empreender para mim é muito gostoso. Trabalho, hoje reduzi um pouquinho a minha carga horária por conta, né, do meu bebê, mas estou aí ativa desde então, não parei no tempo da maternidade. E estamos aí trabalhando todos os dias, né, fazendo com que o nosso negócio cresça e que a gente apareça para ser visto, né? E essa é um pouquinho, resumido, um pouquinho da minha história. Legal. A gente vai falar da questão da maternidade. Eu tenho uma pergunta bem legal para fazer para você. Okay. Mas antes, só para entender assim, você hoje atua na área de estética, você estava falando estética... Designer sobrancelha, sou micropigmentadora. Micropigmentação, né? Isso. Que eu não sabia e acabei descobrindo o que é, né? Apesar de ter ouvido falar, mas a gente não tem assim, muita noção do que é exatamente. Então, você... Para entrar nesse mercado, você já está há bastante tempo, foi o que você disse, desde de 13 anos, 14 anos, que você atua nesse mercado de estética, né? Mas aí você fez uma faculdade para poder atuar. Isso. Foi um curso novo na época, né? Hoje ele já está bastante conhecido, tem bastante. A área da estética cresceu muito, né? Ela está sendo muito visada. Antigamente era um serviço de luxo. Hoje, para uma mulher, é uma necessidade. Então, muitas vezes ela deixa de fazer algo, que não é menos importante, claro, mas dá uma importância maior porque é uma autoestima, ela se cuida, é algo para embelezamento dela. Então, aí surgiu a oportunidade de eu fazer a faculdade, na época, estética e cosmetologia, né? Que estuda a estética, e a cosmetologia estuda os cosméticos, cosméticos. Que é usado no dia a dia, né? Nas lojas, até para você entender o que você está usando. E aí, foram 3 anos que eu cursei a faculdade. Graças a Deus, a faculdade, ela me ajudou muito, assim, tanto profissionalmente. Hoje, na prática, assim, eu posso te dizer que um profissional que tem a faculdade... tem o seu diferencial, porque a instituição ela tem esse conteúdo que é ensinado de como você vai tratar o cliente, o que você tem que fazer caso aconteça alguma intercorrência num procedimento, que muitas vezes os cursos livres que são feitos não te dá esse embasamento, né? Você aprende ali a prática, mas se acontecer alguma intercorrência dentro dessa prática, como que você vai lidar com o seu cliente ou com o seu paciente, né? Então, assim, é um curso que me ajudou muito profissionalmente, sou muito grata. Faria de novo uma faculdade de estética, assim, se fosse numa outra oportunidade. Eu aconselharia que hoje todo profissional da área da estética deveria fazer a faculdade de estética. Esses cursos livres, eles ajudam bastante, facilita bastante. Então, assim, hoje, se você falar assim, eu vou fazer um curso de massagem, a pessoa vai fazer. Mas o embasamento ali, teórico, científico, ele é necessário. E aí você aprende muita coisa na faculdade de sobrancelha. Então, foi lá que eu fui me identificando com algumas áreas e foi o que eu fiz, né? Saí de lá apaixonada pela área da sobrancelha e quis a sobrancelha para minha vida e é o que eu trabalho hoje. É o seu... Meu carro-chefe hoje é a sobrancelha. A gente conversa com bastante pessoas e, às vezes, entra nessa questão da faculdade, né? E nesses cursos mais tradicionais, por assim dizer, falar engenharia,
direito, a própria contabilidade, né? Esses cursos mais tradicionais, administração principalmente. As pessoas que eu converso, elas dizem assim, a percepção, né? Que a pessoa que sai da faculdade, na maioria dos casos, elas não saem preparadas para o mercado de trabalho. Porque aquela visão de faculdade que ela tem, tá? Ela acaba não conseguindo aplicar no dia a dia. Porque o dia a dia é diferente. Na contabilidade isso acontece, né? A gente aprende na contabilidade, no curso de contabilidade, na faculdade de contabilidade, a gente aprende uma série de conceitos que são utilizados, são plenamente utilizados no dia a dia da contabilidade. Só que, na hora que você pega aquele aluno, egresso de uma faculdade, e você coloca ele para trabalhar, a percepção dele na execução do trabalho é muito diferente daquilo que ele viu na faculdade. Sim. É lógico, aquilo que ele viu, ele vai complementar. Né? Não estou dizendo que não... não são coisas separadas, desconexas. Não, são coisas que são coligadas, né? Até porque é um embasamento teórico. Mas na prática, ele acaba não percebendo muito isso. Na área da estética, como que é esse curso? Ele é mais voltado para a área prática, de execução, mão na massa ali, ou ele é que nem esses cursos que eu falei, que às vezes tem muita teoria? Não, onde eu fiz o meu curso é totalmente prático. Então, assim, desde o primeiro semestre é prática. Então, assim, você aprende a teoria em sala de aula. Normalmente era uma aula geminada. Então, assim, você saiu da sala de aula, já vai para a prática. Tanto é que a gente atendia, a universidade, a instituição, ela tem uma escola onde você atende, né, aberto para a comunidade. Então, assim, ali é a sua prática. Então, assim, agora minha primeira aula vamos supor, eu estudei sobre visagismo. O visagismo, na prática, assim, para mim não serviria de nada, porque é uma teoria. Mas o visagismo ali na hora de você fazer um design de sobrancelha, saber quais são as marcações, as medições, você vai precisar fazer para a prática. Então, normalmente uma aula teórica vinha junto de uma prática. E desde o segundo semestre é já aula prática. Então, assim, ali você tinha todo o suporte para tirar dúvidas, se você tinha alguma questão assim, eu fiz a prática, mas não gosto, porque justamente você aprende muita coisa. Aí você sai da faculdade e fala, eu fiz lá e não gostei. Então, ali na faculdade mesmo, no curso, você já consegue identificar o que você vai trabalhar. Igual eu trabalhei muito tempo com massagem, muito tempo, mas eu não me identifiquei mais. Então, hoje, o que eu trabalho é a sobrancelha, é a limpeza de pele, é a área mais facial. Então, assim, é um curso totalmente válido justamente porque você tem a prática ali, diferente desses outros cursos, assim, você acaba aprendendo muita coisa. Muitas vezes você não usa na prática, não leva isso para o seu dia a dia. Mas, como é estudado essas intercorrências, o atendimento ao cliente, é um curso que abrangeu muita coisa. Então, assim, desde você... Eu lembro que nossa primeira prova era a história da estética, né? E aí o professor falou, você elabora a sua clínica de estética. Hoje, eu que já tive um espaço físico, para mim foi total válido, assim, desde você calcular uma lixeira que você vai ter na sua sala, reposição de produto, estoque de produto que você precisa ter, aconteceu uma intercorrência e acabou o seu produto, seu material, uma luva, que é um descartável que a gente usa hoje, acabou uma pinça, você não vai correr lá no mercado e vai comprar. Então, tudo isso eu aprendi na faculdade, que para mim foi super aplicável. Você fazer a previsão daquilo que você precisaria... De cálculo, de tudo, quanto que você vai gastar nesse mês. Eu lembro até que teve um mês que a gente falou assim, professor, vai ser baseado isso. Aí ele falou, mas nesse mês aqui é inverno, então aqui você vai economizar na energia, não vai? Tá, então final do ano vocês vão usar mais, não vão? Então, assim, foi uma disciplina que, pra mim, hoje, é super aplicável. Em relação de, como eu atendo o home spa, né? Então, assim, eu preciso ter um controle do que eu vou levar. Eu sempre levo material, assim, para eu atender de 3 a 4 clientes, que é o horário que eu fico fora. Então, assim, ali eu preciso calcular o que eu vou usar nessa cliente, o que eu vou usar nessa, o que eu posso levar para agregar ali na hora de um serviço, oferecer um serviço. Então, assim, foi um curso que é muito aplicável. Assim, você sai de lá, se você falar assim, olha, não vou levar isso aqui para minha vida, você leva. Independente da área que você vai empreender na estética, você leva. Inclusive, então, isso aí, na minha percepção, é uma aula já de empreendedorismo. De empreendedorismo, total. Para você saber lidar com o seu negócio, Sim, né? E assim, hoje todo empreendedor precisa fazer esse curso, porque assim, você pode alavancar a sua carreira, o seu empreendimento.
Mas ele precisa ali de uma base. Se ele não tiver uma base, ele pode a qualquer momento desmoronar. Às vezes foi por falta de um planejamento ou por falta de consciência do que ele deveria planejar ali na empresa dele, no empreendimento, acaba que desfalcando por falta de... Isso é interessante também, porque na maioria dos cursos, que voltando nessas conversas que às vezes nós temos, a maioria dos cursos, eles, uma reclamação também, é a aula de o que a gente pode chamar de empreendedorismo. Sim. Aula de empreendedorismo, é uma aula de finanças, né, para a pessoa realmente entender como é que é a dinâmica do dinheiro e trabalhar isso dentro de uma estrutura que seria uma estrutura de negócio. Exatamente. Né? Que é realmente hoje um problema sério para a maioria das pessoas, para a maioria das empresas, né? É o controle financeiro daquilo que ela produz no dia a dia, aquilo que ela produz na empresa dela, a entrada e saída de dinheiro. A divisão, né, do que é o seu e o que é da empresa. A previsibilidade, né? Você ter, num período, você tem, como você mencionou, uma despesa menor por conta de uma energia que você vai gastar menos, né? Mas aí você vai ter um período que você vai ter um consumo maior. Então, pode ser que num momento você tenha um maior fluxo de caixa, você tem mais caixa, né? Mas num outro momento você tem menos caixa. Então, você tem que levar isso dentro de uma previsibilidade, né? Para que quando você tiver mais caixa, você acaba não consumindo aquele dinheiro, né? Exatamente. E acho que no início, todo empreendedor pena um pouquinho por conta disso, até por falta do conhecimento, né? De dividir o que é seu e o que é da empresa. Estoque, para mim, no começo eu tinha muita dificuldade, assim. Às vezes eu atendia uma cliente de manhã e aí eu corria lá na loja de cosmético, pagava até mais caro, porque era sempre de última hora. E aí, hoje não, igual agora, faltam praticamente 3 meses, né? Para um período que eu atendo mais, que é final do ano. Então, assim, o meu estoque agora já tá para eu atender final do ano, para eu atender até janeiro e fevereiro, que ainda é um mês de bastante fluxo de atendimento. Então, hoje eu trabalho assim, eu vou comprar uma caixa de luva, vou comprar uma rena, tá? Normalmente uma rena eu uso, sei lá, uns 15 dias, então eu compro uma caixa de rena para usar daqui para lá, para daqui até dezembro. Até porque você ganha no preço, né? Exatamente. Então, mais, assim, no isso preço. no começo a gente... fechada, paga mais barato. Exatamente. Isso no começo eu não tinha noção. Então, assim, foi buscando, estudando o que eu posso melhorar aqui, o que eu posso agregar, porque são pequenas brechas na área do empreendedorismo que se a gente não fechar, a empresa tende a falir. Então, assim, às vezes falta de estoque, ou você pagou um pouquinho mais caro porque não teve uma previsão de produto. É igual empresas que trabalham com produtos que perdem. Então, assim, se você não prevê o que você vai usar naquele mês e comprar demais, você vai perder. Você vai ter ali se comprar de menos, deixa de vender. Exatamente. Então, assim, produto que você perde é dinheiro perdido. Então, assim, dinheiro perdido, ninguém quer perder dinheiro. Então, hoje, dentro da estética, é assim também. Tudo que eu vou comprar, como as coisas que eu compro é para os meus do dia a dia. Então, assim, eu uso muito. Eu uso luva, eu uso palito, eu uso rena, eu uso... Então, o meu estoque sempre é para 3, 4 meses para eu ficar tranquilo. E o meu atendimento é assim, Evelyn, eu preciso... Hoje você marca horário comigo. Eu já falo pra você não quer deixar agendado para daqui 15 dias, para daqui 1 mês? Tá, então eu vou deixar agendado. Então eu já consigo prever que daqui 1 mês eu vou ter um atendimento. Então esse produto já tem que estar ali dentro do meu estoque para eu saber que vai estar ok, que eu não vou sair de última hora ou chegar lá, não vou fazer porque eu não tenho meu produto. Então não. Então assim, eu trabalho dentro dessa questão justamente para eu ficar tranquila e para não perder um atendimento, né? Que é o que acho que nenhum empreendedor quer. São as vendas, né? As vendas, exatamente. As vendas, né? Ou a venda de produto ou a venda de serviço, né? No seu caso, a venda de serviço, né? Que também pode estar atrelada à venda de produtos, né? Porque você acaba também oferecendo algum tipo de produto para o cliente, né? Sim, exatamente. E vendas hoje é o que movimenta tudo, né? Vendas. Na sua trajetória, você falou que começou muito cedo, né? Com 13 anos, né? Eu lembro a minha também. Eu comecei com mais cedo um pouquinho. Comecei com 12 anos a trabalhar, né? A gente fala isso porque hoje essa turma de hoje é difícil você encontrar uma pessoa com 15 anos que quer trabalhar. A geração, né? Sei lá, além da impossibilidade porque a legislação não permite, né? Mas é a geração, os tempos que vivemos, né? Sim. Mas assim, você começou a trabalhar muito cedo, né? Como é que foi essa trajetória? Você trabalhava com seu parente, parece, com seu tio, né? Com seu tio, eram no salão, né? Era um salão. E como é que foi essa jornada até chegar hoje a Sandrine? Olha, eu costumo falar... Sadrine. Eu costumo falar que foi um aprendizado muito grande, assim, de tudo. Desde do meu atendimento, eu comecei a atender como manicure.
fiz um curso livre na época, né? E fui atender com meu tio. E lá eu auxiliava a lavar um cabelo, fazer um babyliss, fazer uma chapinha. E sempre por dentro dessa área. E aí ia fazendo os cursos livres para agregar dentro do salão, né? Aí surgiu a oportunidade de fazer um curso de maquiagem. Aí eu fiz um curso de maquiagem e comecei a atender num salão. E aí, na maquiagem, a gente cuida muito da sobrancelha, né? E aí foi uma área que eu fiquei apaixonada. Só que até então não tinha esse conhecimento, né? Foi quando eu falei que eu não tinha noção da faculdade. E aí atendia cliente, isso na época o serviço era bem mais em conta, né? Nem se compara com o que é hoje. E aí, eu lembro que eu atendia uma cliente e passava uma comissão bem baixíssima para ele, assim, que era mais... Eu acho que era até não era nem para falar assim, ela tá me devolvendo, era mais para eu ter uma noção de como seria a minha área de empreender futuramente, né? Então, dava um valor para ele. E atendia, ia conquistando clientes, aí eu já oferecia outros serviços, né? Meu tio falava, vamos escovar o cabelo, aí eu ajudava a fazer um babyliss, aí chapava o cabelo, e aí, você não quer fazer maquiagem? Ela faz maquiagem, e sempre o meu tio oferecendo os serviços, né? Aí eu fazia uma maquiagem, aí a prima contava pra tia, aí contava pra outra, então ele trabalhava com noivas, então é uma área que sempre estava em movimento, né? E aí fui começando a atender sozinha. Aí teve uma época que ele fechou e eu continuei atendendo as clientes na casa, que antigamente era mais fácil esse tipo de atendimento. E aí eu fui atendendo a domicílio e aí logo entrei para o curso de estética, né? Em 2011. Eu entrei para o curso de estética, trabalhei em alguns salões, só que, igual você falou, a legislação não permite. Então eu sempre trabalhei de forma ali escondida assim. Até que um dia, eu tinha 15 anos, aí denunciaram, porque eu era menor de idade, não podia trabalhar. E aquilo eu fiquei muito revoltada. Eu falava, gente, eu tenho 15 anos, sou criança, mas eu já tenho conta, porque eu tinha conta. Era um batom, era um esmalte, era um rímel. E assim, eu sempre tinha esses produtos, porque eu já tinha o espírito de empreendedor. Eu já atendia as minhas amigas na escola. Então, assim, eu ia proposital com um batom, aí eu falava, você gostou desse batom? A minha avó vende. Eu falava, eu já trabalhava de forma indireta nas vendas, né? Minha avó vende. Aí ia com esmalte. Eu fazia minha unha. Eu tinha o hábito de eu fazer minha unha. Eu fazia minha unha. Como que você fez? Aí eu falava, o que é que eu faço pra você? E fazia na minha amiga. Vamos lá atrás da escola. Eu falava, tem alunos que matavam a aula. E eu ficava escondida pra gente se embelezar. Aí... aluno que matava a aula para poder jogar bola. Para poder jogar bola. Eu ficava ali, não chegava a matar a aula, mas ficava escondidinha ali, passando esmalte. Eu lembro que as professoras chamavam a atenção. Evelyn, não pode passar batom na sala de aula. E eu passando batom. Eu sempre fui muito maquiada para a escola. Então, eu sempre, assim, tinha aquelas alunas que ia para a escola, você vai de cara limpa, com roupa. Eu ia maquiada, eu ia de salto. Então, assim, esse lado de embelezamento nasceu comigo. Eu falo que eu nasci maquiada. Então, assim, eu ia lá, fazia as meninas, e aí a gente chegou a uma certa idade que aí eu comecei já a oferecer pra ela, amiga, você não quer tirar a sobrancelha? Sem saber que hoje seria a minha profissão. Tirava a sobrancelha dela. Pintava, né? Não tinha muito hábito de tirar, passava um lápis, uma rena. Mas isso é muito do interesse, né? Que você já demonstrou logo quando começou a trabalhar com o tio, começou a se interessar, a estudar, a buscar curso, a buscar conhecimento dentro da área. E isso faz com que a sua trajetória seja direcionada para a área da beleza, né? E assim, é uma coisa que você, pelo que você fala, você gosta muito, né? Eu nunca tive dúvida. Inclusive, o meu marido, hoje ele é professor de educação física, ele falava assim, mas você não pensa... E sempre tem, né, aquele familiar, mas você não pensa em fazer um concurso, você não pensa em trabalhar CLT... E eu falava, não entra na minha cabeça. Não, eu não me vejo trabalhando para outra pessoa. E não me vejo fazendo outro serviço. Eu nasci para isso. Eu nunca tive uma dúvida assim, mas será que é para mim? Não tô... Eu sempre tive muita facilidade de aprender serviços da minha área. Um serviço, assim, que hoje eu não domino, que eu não trabalho mais, vamos supor, uma manicure. Mas se eu pegar para fazer a minha unha, eu faço a minha unha bem feito. Se eu pegar para... precisei atender uma amiga... Eu vou fazer bem feito. Então, assim, eu sempre tive certeza que era isso que eu queria. Então, hoje eu falo pro meu esposo, eu posso me ver daqui 50 anos, vou estar lá de óculos, mas vou estar lá fazendo a sobrancelha da minha cliente. Porque eu me sinto realizada. Hoje, o designer de sobrancelha, para mim, eu faria tranquila, assim, pro resto da minha vida. Porque eu me encontrei nessa área, sou apaixonada realmente, não é clichê falar.
Sou apaixonada, tanto é que eu costumo terminar a cliente, aí eu fico assim, nossa, tá lindo, tá lindo. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Isso me motiva e me move todos os dias, assim, trabalhar com a sobrancelha. E nessa jornada você abriu um espaço físico, né? Abri, eu tive uma loja física, né? Mas é um espaço físico, né? Eu tive um espaço estúdio, físico, né? Isso. Eu empreendi, assim, tendo um espaço, acho que por uns 6 anos, tendo espaço físico, né? Foi uma experiência muito legal, assim, foi o público que eu tenho hoje de clientes vieram dessa época, né? Não é fácil você gerir um negócio ali, tem pessoas que falam, eu quero trabalhar para mim para trabalhar menos, ou para trabalhar a hora que eu quiser. Não, você vai trabalhar mais. A diferença é o resultado que aquilo vai te proporcionar, né? Então, assim, trabalhava das 8 da manhã, como eu não tinha bebê ainda, né? Eu já era casada, trabalhava das 8 da manhã, às vezes até 8 da noite, 9 da noite. E era uma cliente atrás da outra e chegava, assim, no final do dia, o saldo era... graças a Deus, dei conta, assim. Foi uma experiência muito gostosa mesmo. Não digo que eu nunca mais voltaria para um espaço físico. Chegou a ter colaboradores, pessoas que trabalhavam com você? Não, eu sempre sozinha mesmo. Eu tentei uma época, quando eu já não estava conseguindo administrar minha agenda, ter uma pessoa na parte de gerenciamento ali, né? De recepção e tal. Mas eu ainda tinha muita dificuldade de largar a minha agenda ou largar o atendimento da cliente. Então, assim, eu sempre gostei de ir lá na porta, receber a cliente, de dar um abraço, de dar um beijo. E aí eu ainda tenho essa dificuldade de falar, você vai fazer isso daqui, entendeu? De gerencial, de dar ordens. Então, assim, eu gosto de ir lá eu gosto de ir lá fazer um cappuccino, de ir lá entregar um bolo, conversar. Porque isso para mim é o legal do atendimento, né? Você simplesmente chegar, fazer o atendimento e tchau. Não é só fazer o serviço. Básico, né? Que é o básico, você fazer Exatamente. O tratamento da beleza é o básico, né? Exatamente. É sempre fazer um a mais, um plus desse atendimento. E assim, hoje as pessoas, elas são muito carentes disso, né? De conversar, de olho no olho. Então, assim, eu vou em vários salões. Eu vou fazer minha unha, eu vou fazer um cabelo, eu vou cortar, porque eu quero saber o que tá ali por dentro do mercado, o que aquele lugar tem de diferencial, assim, ou que eu posso agregar, ou que eu não posso repetir. O cabelo, você vai fazer uma pesquisa de mercado. Eu vou fazer uma pesquisa de campo ali. Mas a gente precisa dessa noção do que está acontecendo, porque às vezes a gente acaba ficando só numa bolha, né? De, eu faço isso e pronto, e acabou. Então, assim, você não fica com uma mente fechada. Às vezes você vê algo que você fala assim, eu posso agregar isso no meu serviço ou no meu atendimento. Então, não cheguei a ter outro profissional, mas foi uma experiência muito válida. Não digo que eu não teria de novo, porque eu gosto desse atendimento, de entregar algo para o cliente. Mas hoje, dentro da minha realidade, o Home Spa é o nicho que eu quero explorar mais, é o que está dentro dos meus projetos para 2023 em diante. Entendi. E aí você, nesse período do físico para o Home Spa, você teve um bebê. Tive um bebê, isso. O Isaac é a minha realização da maternidade. Acho que eu corrigi, né? A segunda coisa que eu faria, assim, se não fosse a área da estética, seria a maternidade. Porque eu me encontrei na maternidade. A minha gravidez foi planejada. E desde da gravidez, eu fiz um combinado com meu esposo de que se precisasse parar de atender, eu iria ficar em casa com ele até um período, né? Que é o período de entrar na escola. Para mim, seria tranquilo. Isso foi uma conversa. E claro que não deu certo, né? Porque com 2 meses eu voltei a atender e meu bebê tava lá. Consegui conciliar, ele ia trabalhar comigo, meu esposo ficava com ele. Aí, ele era uma criança bem calminha, tranquila, então ele dormia, eu ia lá, reduzir meus atendimentos, né? Trabalhei só um período, mas para não deixar as minhas clientes em desfalque, eu ia atender. Então, atendi dos 2 aos 7 meses ele, assim, tranquilo, consegui conciliar. Então, hoje, o atendimento Home Spa eu ainda não atendo todos os dias, justamente porque eu quero conciliar com o cuidado dele em casa, né? Que ele fica comigo em casa. Então, eu atendo alguns dias da semana e os outros dias eu fico com ele em casa. E sempre ali, trabalhando, conversando com a cliente, postando foto, postando conteúdo, controlando a agenda, controlando... Eu sempre trabalhei antigamente com a segunda de folga, né? A segunda eu fazia todas essas partes burocráticas de comprar produto, de ver o que tem que pagar, o que tem que... Hoje, para mim, eu tenho um tempo maior, né? Apesar da maternidade me tomar muito tempo, eu consigo administrar um pouquinho mais. Então, assim, os meus dias de não atendimento é o dia que eu vou cuidar
de um jaleco que eu preciso atender, de um estoque que eu preciso, de uma agenda que eu preciso, de um cliente que eu preciso ali lembrar, já deu tantos dias, você quer agendar o seu horário? Na verdade, assim, não é que não está fazendo atendimento, não está trabalhando para Exatamente. o negócio, né? Eu acho que é essa que é a grande sacada do empreendedor. Sim. Porque ele precisa estar focado naquele negócio dele o tempo todo. O tempo todo, 24 horas. Então, mas eu não estou trabalhando. Sim, você não está... não estou trabalhando na atividade fim, Sim. né? Que é lá fazer o atendimento. Mas está, como você disse, cuidando da gente, cuidando da finanças, Sim. cuidando do planejamento de produtos, para que não falte nada. Sim, então, na criação de conteúdo, né? Que é uma coisa, eu normalmente vou atender, eu tiro ali 50 fotos, gravo 50 vídeos, mas... o trabalho de editar, postar ali, né, de deixar aquela minha vitrine ali, então... Que não é um trabalho simplesinho de ser feito também, né? Não, precisa ter um olhar, precisa ter um carinho para poder fazer isso, né? Precisa, assim, é uma área que hoje a rede social, ela... é a sua divulgação, né? Você não fica ali no boca a boca, mas a rede social hoje é a sua vitrine. Hoje a rede social, você pode falar melhor a respeito, né, na sua área, mas a rede social hoje, ela, principalmente na área de beleza que eu percebo, né, ela é o que impulsiona, sim, o que traz mais clientes, o que dá mais visibilidade para a pessoa que empreende nessa área de beleza, né? Empreende na área de estética, né? Sim. Acho que todas as áreas é mais ou menos isso, né? Que é aquelas provas sociais de você, sim, mostrar um antes, um depois, você mostrar como que você executa aquele tipo de trabalho, como que você executa aquela a pigmentação. A técnica, a micropigmentação. Uma hora eu vou aprender a falar esse nome. Como você executa a pigmentação, como você executa uma sobrancelha, né? Você mencionou que no caso da sobrancelha precisa ter alguns cuidados com relação, pelo que eu entendi, com relação ao formato de rosto, que pode ter um design diferente de um do outro, né? Então, mostrar tudo isso faz com que também você tenha autoridade e alcance mais pessoas, sim, né? E tenha uma agenda mais apertada, né? Sim. Porque o objetivo é ter agenda apertada. Tipo, você fala, eu não tenho horário, né? Exatamente. E assim, criar conexão com o cliente faz total diferença. Lá quando a rede social começou, era só foto no Instagram. Então, assim, era uma foto que você postava. Então, hoje, com a minha rede social que eu mais uso é o Instagram. Então, assim, a conexão com a cliente às vezes eu vou fazer o seu design de sobrancelha, mas você não sabe o que eu estou usando, qual é o passo a passo. Então, assim, eu mostrando que eu preciso higienizar, que eu preciso fazer uma marcação, a rena que eu uso é dessa marca, o palito que eu uso é esse, os produtos, eu costumo deixar muito evidente que os materiais que eu uso são de melhores qualidade e descartáveis, assim, que é uma coisa que eu sempre procuro deixar claro, porque é uma coisa que eu sempre ando observando para eu mostrar de diferencial para minha cliente. Então, assim, eu mostro ali que nos atendimentos eu tô calçando luva, que a minha cliente tá de touca, que eu sempre vou para um atendimento de jaleco, independente se eu vou num bairro de poder aquisitivo mais alto ou se eu vou num bairro ali da cliente. O meu atendimento é o mesmo. Então, assim, eu mostro ali a renda, eu mostro a preparação, eu sempre tiro foto. Hoje é dia de, aí as clientes, eu coloco lá a enquete, a cliente vota. Descansa o atendimento. Então, assim, elas já sabem que normalmente é atendimento, né? Aí eu coloco ali a luva, o sabonete, esfoliante que eu vou atender. Às vezes, se eu vou fazer uma rena, deixo a rena. Ou se é uma micropigmentação, eu coloco o aparelho ali. Para ela saber o que ela vai... Eu costumo falar também, agora eu vou fazer uma esfoliação. Agora eu vou passar um sabonete, tá? Então, assim, para ela saber o que eu tô fazendo de procedimento nela, até para dar mais tranquilidade. E para as pessoas de fora que têm curiosidade, às vezes a pessoa... não sabe o procedimento que é feito, ela só tá ali, só o resultado pronto, mas ter essa conexão de, tô usando isso, tô usando aquilo, a partir de agora eu vou fazer isso, tá? Valoriza o seu trabalho, sim, também, né? Né? Tem que valorizar, né? E mostra pro cliente que você tem um cuidado com ele, né? Eu não tô ali simplesmente pra... não é simplesmente só uma troca de serviço, ela paga um valor e eu devolvo o serviço. Entra muita coisa ali, agrega muita coisa. Então, assim, hoje eu falo para cliente, o meu serviço hoje ele tem valor. Hoje não, assim, sempre teve, mas eu mostro isso muito, tem valor. Por que ele tem valor? Porque eu mostro o meu diferencial ali. Qual que é o diferencial ali? Eu mostro qualidade nos materiais, qualidade no atendimento, a faculdade que eu falei para você na época me ajudou muito em relação ao tratar o cliente, ao receber o cliente. Hoje, por atender a domicílio, então assim, as pessoas acham que é mais informal. Para mim, é formal como se eu estivesse lá dentro da minha sala, dentro do meu atendimento,
faço um aparelhamento todo para atender a cliente. Às vezes ela fala, não precisa disso, não precisa colocar, não precisa de luva, não precisa. Esse é um diferencial, uma segurança para mim, uma segurança para você. Então, assim, eu gosto muito de mostrar isso. Inclusive, esses dias eu fui atender até umas primas minhas, ela falou assim, ela não fazia com frequência comigo, né? Oscilava com outras pessoas, porque mora longe. E aí eu fui atender, estendi a maca, coloquei o papel toalha, higienizei com lenço, né? Aí uma ficou, nossa, tudo isso? Ah, mas é por isso, então, que o valor dela é esse, né? Ela falou, é por isso, então, que o valor dela é esse. Nossa, vai colocar máscara, mas eu sou sua prima, né? Falei, não, é como se eu fosse atender outras pessoas, mesmo não sendo parente. O meu serviço é o mesmo para todas. É um serviço de qualidade para você e é um serviço de qualidade para fulano, para ciclano. O serviço de qualidade é o mesmo. Então, assim, eu agrego muito valor em relação a isso. Às vezes é um brinde que eu dou para cliente, ou às vezes é uma mensagem de, dia do consumidor, mando para ela, é dia do cliente, mando mensagem para ela. Ou uma mensagem de feliz aniversário, mando para ela. Eu agrego muito valor ao meu serviço, justamente porque eu quero que ela veja que o meu serviço é um diferencial para ela. E é uma área que eu trabalho bastante. Entendi. Você falou uma coisa interessante. Quando você vai para a casa do cliente, né? Você não vai só com a maletinha. Não, meu carro vai abarrotado de coisas. Eu falo pro meu marido, olha, para trocar esse carro tem que ser por um de porta-mala maior. Aí esses dias até passou uma Kombi, assim, era de atendimento assim também, só que era de roupa, né? E a gente sempre, no começo, falava, mas você não pensa em fazer isso? Eu falava, não. Hoje em dia, já tá nos nossos planos, assim, porque eu levo a maca, minha maca dobra, né? Ela vira uma mala. E adaptei ela, coloquei uma rodinha, porque ela é bem pesada, então arrasto ela. Vou a mala, e às vezes levo um ring light, só que assim, é tudo portátil, isso facilita bastante. Mas por isso que eu falo que é um estúdio mesmo. É uma quantidade grande de coisas que você acaba levando pro cliente. É um estúdio mesmo, assim. É um ring light, é a escadinha. Aí se eu vou atender uma micro, eu preciso estar sentada, então eu levo a minha cadeira. E vai assim, tudo organizado ali. Aí eu vou, igual eu falei pra você, eu separo para 3 ou 4 clientes. A primeira cliente tá ali, a luva, a touca, a máscara, o produto que ela vai fazer tá aqui, para outra cliente tá aqui. E é sempre eu desço a mala, desço a rodinha a mala, a maca, o ring light aqui no braço, às vezes a cadeira. E é questão, assim, de 5, 10 minutos pela praticidade, né? Já chega um monto ali. Às vezes a cliente fala, não dá pra fazer no meu quarto, não dá pra fazer na sala. Na varanda ali a gente monta um estúdio e em questão de 10 minutos tá pronto. Na verdade, precisa só de um espaço... sei lá, mais ou menos igual a este aqui. Esse aqui ainda é grande perto dos... Às vezes eu coloco a maca bem pertinho, assim, nos quartos pequenos, assim, a cama e guarda-roupa. E ele... Às vezes também não dá pra subir maca, porque eu vou muito em apartamento, condomínio. Faço na cadeira ou na cama. O último atendimento de uma senhorinha que eu tenho, acho que 10 anos que eu atendo ela. Não deu pra subir a maca, eu falei pra senhora, dá pra fazer na cadeira? Não, é tranquilo. Não tá desconfortável? Não. Então dá pra fazer. E ali ela deitou ali, fez a sobrancelha, fez o design dela. Falo pra ela, o importante é não deixar de se cuidar, não deixar de fazer a sobrancelha. E aí fiz ali na cadeira mesmo. E dá pra se virar tranquilo. Eu falo que empreender é você saber trabalhar com imprevistos. Assim como acontece imprevisto no dia a dia, ali no atendimento é a mesma coisa. E aí... levo a minha maca, vou com o carro para cima e para baixo e atendo e vou para um lugar e ao mesmo tempo me desloco para outro e é uma correria bem gostosa. Não, bacana. Eu vejo assim que tem uma pessoa que atende minha esposa lá em casa, né? Eu acho que faz unha, não tenho bem certeza não. E aí vai também cheio de aparatos lá para poder fazer o trabalho e é um esforço, né? Você carregar tudo aquilo e chegar a montar, depois desmontar, guardar dentro do carro, né? Tem que ter uma dedicação bem grande para poder... A minha maca mesmo, ela, acho que, se eu não me engano, ela suporta 300 quilos, ela deve ter uns 30 quilos. Deve ter. Tanto é que eu adaptei ela a rodinha para facilitar. Mas assim, hoje eu costumo falar que o atendimento home spa, o meu serviço... eu proporciono um serviço de luxo. Porque a sua única preocupação é agendar o seu horário. Então, assim, eu vou chegar com a maca, eu vou chegar com a mala, eu vou chegar preparada para te atender.
Então, caso você não queira enfrentar esses imprevistos de trânsito, de, né, ter que se deslocar, ou às vezes tá com criança pequena. Então, assim, eu cheguei ali no atendimento, normalmente eu mando, tô aqui na frente, a cliente abriu ali, monto, faço o atendimento, acabou, tranquilo. E como que funciona, agora mudando para uma outra área, como que funciona a questão da formalização? Hoje, as pessoas que atendem a área de saúde, as pessoas que atendem em casa também, você falou o nome, Home Care, não é Home Care? Home Spa. Home Spa. Né? Home Spa. Eu não estou muito familiarizado com os nomes, né? Home Spa. Home Spa. Mas assim, as pessoas que atuam no atendimento a domicílio, no Home Spa, as pessoas que têm, às vezes, o seu salão, né? Que atua, o seu estúdio, que atua dentro de um estúdio físico, né? Essas pessoas, elas precisam também de formalização, sim, né? Com certeza. Precisam de alvará de funcionamento, precisa de licenças da prefeitura, e normalmente isso a gente consegue através do MEI, né? Como que hoje você lida com isso? Você tem um MEI, você não tem um MEI, você acha que é importante ou não, vai fazer diferença ou não no seu negócio? Sim. Não, é total importante. É claro que quando eu tinha um espaço físico era mais burocrático, né? Inclusive eu trabalhava ali na frente da prefeitura. Então, assim, a vigilância sempre estava indo, eles sempre estavam cobrando alvará, sempre faziam a fiscalização, né, de materiais, do que eu posso e o que eu não posso. Ó, Evelyn, essa lixeira não pode. Então, ali, para mim, era mais burocrático. Mas sempre tive MEI. Inclusive, quando eu precisei entrar de licença maternidade, foi um diferencial, porque eu precisei usar o auxílio maternidade, né? E como eu estava dentro do MEI, estava regular certinho, hoje eu sou MEI ainda, né? Ainda continuo sendo MEI. É uma das coisas que tem total diferença, porque ali é uma segurança que eu tenho, né? É um respaldo que eu tenho ali. Eu estou formalizada e até, inclusive, para cliente, se eu falando para ela, normalmente a cliente pergunta, mas o que você vai? Porque ainda tem muita gente que vê o serviço do empreendedor assim como uma coisa totalmente informal. Eu falo, não, tem gente que vê como na linguagem popular, como um bico, né? Como um bico, tô fazendo... Mas não né? Não, é totalmente formal, assim. E é burocrático você administrar o MEI, não é simplesmente você ir lá e pagar. Você tem que ter umas normas que você precisa estar ciente, que você precisa cumprir. O que você precisa para se enquadrar dentro desse MEI, o que você... Você tem que ter uma troca ali de obrigações, né? Você deve obrigações ali com o empreendimento que você tem que pagar e para você ter um respaldo do que você está dentro da legislação, né? E o MEI, para mim, fez total diferença. Eu ainda continuo pagando, se eu não me engano, eu pago desde 2016, quando eu me enquadrei no MEI. E hoje, acho que até nos grandes salões é uma exigência para contratação de prestador de serviço que tenha uma conta no MEI, né? Para você já estar trabalhando ali todo já tá regular, tudo certinho, tudo né? certinho. E é uma segurança, uma garantia que a gente tem, né? Profissionalmente, para prestador de serviço, faz total diferença. Você mencionou aí da questão da gravidez, o auxílio maternidade, Sim. né? Se você não tem o MEI, né? Você não está registrado. Você não tem o MEI, você não tem essa segurança. Sim. É pouco, né? É um salário mínimo que você recebe de auxílio maternidade. Mas ajuda. Ajuda, não é uma coisa dispensável, né? Sim, claro. E você também, tendo MEI, você acaba dando uma segurança a mais para o seu cliente, né? Porque você está formalizado. Sim. Se ele precisar emitir uma nota fiscal, você tem condição de fazer essa emissão de nota fiscal. Na maioria das vezes, quando você faz o atendimento na casa das pessoas, aquele atendimento para a pessoa mesmo, né? Ela acaba não precisando de nota. Acaba não faz parte das relações pedir uma nota fiscal, né? Mas se você vai trabalhar num salão, se você vai trabalhar para uma empresa, às vezes já pode acontecer, caso de você ter uma contratação, ser contratada por uma empresa para atender, às vezes, os funcionários lá da empresa. E você vai precisar emitir uma nota fiscal. Sim. E aí você vai precisar ter o MEI que vai lhe dar condição de emitir essa nota. Sim, e é uma forma de formalizar também o seu trabalho, né? Você tem ali... hoje, para você ter um MEI, eles sempre estão dando cursos gratuitos, tanto na área para empreender, de como administrar o seu negócio. Então, assim, só de você ter um MEI, eu falo que aquele valor que você precisa ali pagar...
você tem várias coisas que você pode se beneficiar, né? Cursos de empreendimento, de como atender o cliente. O Sebrae dá bastante essas oportunidades, né? Bastante. Eu já fiz vários cursos livres pelo Sebrae por conta do MEI, por conta da formalização. Eles sempre estão mandando e-mails. Evelyn, vai sair, surgiu uma oportunidade de fazer um curso de empreendimento, um curso de vendas. E eu sempre estou fazendo porque é uma coisa que eu posso agregar para os meus atendimentos, né? Como um diferencial. Então, o MEI ele é muito importante para formalizar o profissional, né? Uma forma de você mostrar ali que você tá até agregando, né? No seu atendimento. Então, hoje o MEI me ajudou bastante, né? Eu precisei usar ele quando eu precisei entrar de licença maternidade. E, graças a Deus, deu tudo certo aí. Tô toda regular no MEI. E agora, Evelyn, tem uma legislação nova do MEI, tá? Uma obrigação nova. Você falou bastante de obrigação. O MEI tem contrapartidas que você precisa atender, né? E agora surgiu uma nova, que começa agora em setembro, tá? Que as pessoas que são formalizadas no MEI, elas precisam emitir notas fiscais. Agora é obrigatório. Sim, eu vi. Né? Então, você vai trabalhar com o MEI, você tem um MEI, você tem que emitir a nota fiscal. E isso gera mais obrigações. Sim. Isso gera mais coisas que você precisa. Naquelas horas quem fala assim, mas eu estou de folga, hoje eu não vou trabalhar, né? É um serviço, eu vou trabalhar nessa parte de gestão do meu negócio, gestão do meu MEI, e eu vou precisar emitir notas fiscais, eu vou ter que atender essa legislação. E tem mais um detalhe. As pessoas que estiverem com o MEI, você falou, meu MEI está regular, perfeito, tem que estar mesmo. Mas aquelas pessoas que não estiverem com o MEI regular, né, é um valor que você paga de R$60, R$70 por mês. Se você não estiver pagando aqueles valores, as pessoas que estão no MEI em dívida, elas vão ser excluídas do MEI. Ficou muito tempo, né? Na verdade, o MEI ele ficou um pouquinho de lado há muito tempo, né? Se abria, não abria. Quem quisesse abrir, não abria. Hoje, eles são mais formal com isso, né? O que acontecia? Aconteceu muito. Eu já vi muitos casos assim. A pessoa abre o MEI, né? Por uma necessidade. Vai trabalhar no salão, o salão pede para a abertura do MEI, ela vai lá e abre o MEI. Só que ela não paga a taxa, né? E aquela taxa fica lá anos sem ela pagar 2, 3, 4, 5 anos. Só que ele não pagou, não quer dizer que ele está desobrigado daquela dívida. Aquela dívida fica lá acumulando, todo mês acumula mais uma parcela e vai aumentando. Se ela não estiver mais trabalhando no salão e ela não der baixa no MEI, ela vai continuar gerando. Aí não resolve falar, não, mas eu não trabalhava, sim, mas ele tinha o direito de trabalhar. O MEI é o direito de trabalhar, de executar atividade. Se ela executa ou não, é uma outra situação. Então, ele ia acumulando aquela lá, 2, 3, 4, 5 anos sem pagar o MEI, e aí quando ela precisava de alguma ação, precisava tirar uma certidão negativa, ou tinha alguma situação que ela precisava do governo, aquela cobrança vinha. E aí ela tinha lá R$70 multiplicado por 60 meses, lá 5 anos que ela não pagou, dava uma pequena fortuna. Né? Então, o que o MEI estabeleceu agora, a partir desse ano, como que vai funcionar? As pessoas que não efetuarem o pagamento da guia, estiverem em dívida com essas guias, no final do ano elas vão ser excluídas do MEI. E quando ela é excluída do MEI, ela automaticamente passa para outros regimes de tributação, que são bem mais caros, que incide sobre faturamento, são bem mais caros que o MEI. Né? Então, vale o alerta aí para que, se você é MEI, você faz a sua regularização, paga lá os débitos que você tem. É possível efetuar o parcelamento desses débitos para que você fique regular e não seja excluída do MEI. Ah, não, mas eu não uso mais o MEI. Então, você faz a baixa desse MEI. Sim. E entra com pedido de cancelamento daquele CNPJ, do MEI. E aí você não vai ter mais não vai ficar gerando as dívidas e você liquida aquilo que ficou para trás, né? Aquilo que ficou para trás você vai ter que pagar, não tem jeito. Mas aí você começa a ter um novo, encerra aquele MEI e você começa a ter um novo ciclo sem o MEI. Sim, que para o microempreendedor, isso é a empresa dele, né? É o direito dele atender, dele trabalhar. Então, é como se para um empresário abrir uma empresa, tem essa burocracia, para o microempreendedor também tem. Então, A burocracia é igual, né? É igual, a pessoa abriu, ela tem um direito de trabalhar. Sim. Ah, mas eu não estou trabalhando. Tudo bem, mas você tem um direito de trabalhar e você tem essa contraprestação, que é aquela parcelinha lá de R$70. Sim, exatamente. Dá um corte.
Aí hoje você está fazendo esse tratamento de home spa, agora aprendi o nome. Home spa. Home spa, você viu? Eu sou. Aprende, vai pegando. Vai vindo, vai aprendendo, né? Você faz esse atendimento de home spa. A gente estava falando da parte de gestão e tal. Como é que é lidar com as finanças quando você trabalha numa situação de que você atende o cliente fora, você tem os dias certos para atender os clientes, né? Como é que a finança entra nessa situação? Então, hoje eu tenho... a minha agenda é por um aplicativo, né? Então, assim, ali eu tenho o controle da quantidade de cliente que eu atendi, da quantidade de faturamento que eu tive no dia. Hoje, esse deslocamento é cobrado para eu ir atender a cliente. Então, assim, hoje o meu serviço é X, mas para eu me deslocar até a cliente, ela também tem um custo. Então, assim, ela paga esse custo para eu ir atender ela. São duas coisas que eu até separo na minha planilha. E ali, há muito tempo atrás, eu não tinha o controle disso. Porque eu tinha noção do que eu ganhava. Na verdade, assim, eu tinha noção de que eu ganhava muito, mas não tinha exatamente noção de quanto era esse muito. Você tinha noção porque entrava dinheiro na conta... E entrava dinheiro toda hora. Então, assim, às vezes... Como você faz vários atendimentos e recebe na hora, toda hora estava entrando dinheiro, né? Exatamente. E aí chegou uma época que eu precisei administrar isso de uma forma mais séria, assim, não era só, peguei o dinheiro aqui, aí guardava lá no banco, aí precisou de última hora, eu ia lá, pegava no banco, e aí hoje, o que eu trabalho é mais pra, eu falo pro meu marido que o que eu trabalho hoje é pensando futuramente no investimento do meu serviço, né, então assim, hoje tudo isso foi uma coisa que ele me ensinou muito também, né, hoje tudo que entra e que sai, você vai colocar na planilha, aqui você vai tirar o que você vai gastar de material, o que você vai precisar deixar ali de investimento, então assim, hoje tudo que eu ganho, tudo do que eu ganho do meu serviço tá lá na planilha, tá lá, ele me ajuda muito em relação a isso, porque essa parte burocrática é bem chata, para quando você não gosta. Então, administrar financeiramente é uma coisa bem chatinha para mim. Segredo aqui, a maioria não gosta. Não gosta, né? A maioria não Meu gosta. marido gosta, ele gosta. Então, assim, ele consegue ter Ele faz parte da minoria. Ele faz parte da minoria. Ele gosta, assim, ele tem o controle do que entra, do que sai, do que pode gastar, do que não pode, do que eu posso gastar, o que compensa mais eu deixar ali no banco ou se eu deixar ali... essa noção ele tem. Então, assim, essa parte burocrática financeira... Eu deixo para ele, eu costumo falar para ele, eu não gostava nem de receber quando eu ia atender. Tô aqui no meu atendimento, você fez um serviço. Vou pagar para você. Essa parte de receber eu já não gostava. O meu negócio era a prática. Então eu falava para ele, vamos acertar ali. Ou a menina que eu tentei trabalhar um tempo, né, para me auxiliar, cobra ali. Essa parte não é comigo, eu gosto ali da prática. Mas o gostar não significa que você não faz, né? É uma coisa que eu não gosto, mas eu faço. Porque tem coisa que a gente faz... Tem uma frase que eu costumo repetir muito pro meu marido, que a criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Então, assim, hoje eu faço porque tem que ser feito. Então, assim, controle do que sai. Chega no final do dia, eu sempre, quando eu vou atender a cliente, você marca um horário para amanhã. Aí tá aqui, marquei o seu horário amanhã. Aí no final do dia, atendi você, aí eu coloco lá. Foi dinheiro, foi cartão de crédito, aí coloco para calcular a taxa de crédito. Então, assim, essa planilha vem pronta para mim. Facilita muito. Coisa que eu teria que fazer, talvez, manual, para mim é tudo ali na planilha. Aí eu consigo ter uma noção do que eu atendi de cliente. Aí normalmente eu fico tendo o controle, né? Do tal dia até hoje, quanto que eu fiz, quanto que eu faturei, quanto que eu vou precisar tirar. Mas é aquilo. Não gosto, mas não significa que eu não faço. Então, eu faço. E aí, com o tempo, você vai ficando prática naquilo, né? Não é a melhor coisa você sentar lá e colocar ali uma planilha, uma calculadora, colocar, às vezes, você vai precisar de um papel e uma caneta. Mas, para gerenciar a minha empresa, que sou eu preciso aprender disso. Então, a gente aprende um pouquinho de cada coisa, né? Do marketing, desde o finanças e tudo. Então, eu faço isso também. Você tinha feito um comentário momentos atrás, falando assim que separar as despesas que é da empresa... E as receitas também, né? Na verdade, a receita é fácil porque a receita vem da empresa, né? Mas assim, as despesas que é da empresa com as despesas que é da Evelyn. Porque esse hoje é também um dos principais problemas que as empresas enfrentam. As empresas de todos os tamanhos, desde o MEI, que é só ele, né? E trabalha por conta, e é só ele, até uma empresa já formalizada, com funcionários e tudo mais. É um grande problema hoje das empresas. Elas não terem essa separação daquilo que é
a parte da empresa daquilo que é a parte do sócio. Muitas vezes isso se confunde, né? Sim. Então, a empresa lá tem a conta bancária dela, o sócio tem as despesas de casa, ele pega e coloca para a empresa pagar. Mistura, né? Para a empresa pagar. Então, a empresa paga água, luz, Sim. o celular do sócio e todas as despesas, até a despesa de mercado, às vezes acaba a empresa pagando. E muitas vezes isso não tem um controle, né? O que agrava ainda mais o problema. Por quê? Eu não sei o que é a despesa da empresa, eu não sei o que é a despesa do sócio, eu não sei quanto que o sócio retirou, porque isso, cada conta que a empresa paga é como se fosse um salário que a empresa está pagando para o sócio, né? Sim. Então, eu não sei quanto que isso representa dentro do universo de despesas que a empresa possui, e aí eu não tenho como fazer a previsibilidade, que é aquilo que a gente estava falando, de eu preciso saber o que eu vou consumir até o final do ano para poder já me preparar com as compras. Né? Então, a empresa ela não tem esse controle financeiro, ela não tem como prever o futuro. Ela não sabe como que vai daqui no mês que vem, o que ela vai precisar produzir de receita para poder pagar as contas. Sim. Né? E ainda mais, né? Ela não sabe se está dando lucro ou prejuízo. Ela vê dinheiro no caixa, né? Aquilo que a gente estava falando momentos atrás. Eu tenho um período que eu tenho mais dinheiro no caixa, eu tenho um período que eu tenho menos dinheiro no caixa. E é perfeitamente normal. Cada atividade tem o seu ciclo, né? Então é perfeitamente normal ter essa diferença de dinheiro dentro do caixa. Mas se eu não tenho esse controle, eu não sei se eu estou dando prejuízo, se eu estou dando lucro. Né? Às vezes eu tenho dinheiro no caixa, mas eu estou tendo prejuízo. Exatamente. Eu costumo falar que lá em casa são 3 pessoas que gastam. É eu, meu marido e a minha empresa. O meu empreendimento. Porque na vida de casal, a gente não tem o meu dinheiro e o dinheiro dele. É o nosso dinheiro. A única coisa que separa é o nosso dinheiro e o dinheiro da empresa. Como ele é bem sistemático em relação a finanças, a controle, a pagar conta na data certa, era uma coisa que ele me auxiliou muito. Então, assim, são 3 pessoas. É eu, ele, de quem investe é eu, ele e a minha empresa. E o nosso dinheiro e o da empresa. Então, assim, isso faz total diferença. Porque eu trabalhei em salões que, às vezes, eu via. E é uma coisa que eu hoje trago para mim. Chegou um representante de um condicionador de tinta. Aí corria lá no caixa, pegava, tem que pagar o rapaz. Aí pegava o dinheiro. Então, a empresa só vai... o empreendimento só vai tirando. Eu vou cobrindo aqui, aí tem que pagar isso. Aí chegava a tia que vendia salgado e você tinha que pagar ela por mês. Vou tirar R$50 e pagava ela. Então, aí no final do dia você não consegue ter o controle. Você tem noção de que tá pago, mas você não consegue ter o controle de onde que saiu. Foi do meu bolso ou foi do bolso da minha empresa? Ou deixou a empresa negativa ou deixou a empresa... Você até sabe que tá pago, mas se você for parar para pensar no que pagou, você não vai conseguir recordar. Não consegue ter essa noção. O que pagou, onde gastou, né? Sim. O porquê gastou, Exatamente. Né? No começo, quando eu falei que eu não tinha noção de como eu ganhava, quando eu passei a ter o controle, eu até assustei. Eu falei, eu não tinha noção de que eu gastava isso e de que eu ganhava isso ao mesmo tempo. Para mim, parecia que não era tudo isso. Minha única obrigação antes era, chegou o aluguel, eu tenho que pagar o aluguel. Pagar água e luz e era a taxa da limpeza do estabelecimento que eu alugava. Mas eu não tinha noção do que sobrava, do que eu tinha que pagar, era só assim, recebia. Isso na época recebia muito em dinheiro, né? Não tinha Pix e não era tanto utilizado o cartão. Então eu sabia que tinha aquele montante de dinheiro, às vezes até me deslumbrava, mas assim, a realidade daquele dinheiro ali era só papel. Você via que tinha um mundaréu de dinheiro. Exatamente. Mas assim, não sabia que tinha a quantidade de conta para pagar, né? Exatamente. Então, hoje eu tendo a planilha, é uma coisa que eu sou bem sistemática, assim, apesar de não gostar de trabalhar com finança, né, em relação a esse aplicativo, eu sou bem sistemática, assim, aconteceu uma intercorrência, furou o pneu do carro, que eu vou atender cliente. O carro hoje, ele é o meu meio de transporte para trabalho, então, assim, ele faz parte de um gasto para mim, apesar de sair com ele para passear, de sair com ele com a minha família, ele é o automóvel que eu uso para trabalhar. Então, ele também é uma pessoa ali que precisa, faz parte da despesa. Então, assim, é tudo planilhado. Parece até chato falar, né? Tudo planilhado? É tudo planilhado, porque é só assim eu vou ter o controle do que realmente eu tenho dentro da empresa. Aí eu volto naquela questão de quando eu fiz o curso de estética, que ele falava assim, coloca tudo, se você vai trabalhar com limpeza de pele, coloca quantas toalhas você vai atender, quantas você vai precisar mandar na lavanderia. Então, assim, hoje esse controle, muita coisa que eu tenho ali
foi coisa que eu aprendi na faculdade. Ó, você precisa colocar aqui. Se você vai comprar, vai atender uma casa que é longe. Aí você vai precisar parar para comprar uma água nesse trajeto. Tá, essa água quem que vai pagar? Você, seu marido, ou você vai tirar da empresa? Assim, hoje do meu serviço é tudo planejado. Parece chato, mas assim, no fim das contas é o que... Parece chato. É chato, mas é chato. É extremamente importante você ter essa gestão, Sim. ter esses controles, ter as planilhas que você menciona. A depender do nível de informação, né? Às vezes a planilha pode ser substituída por um aplicativo que lhe dá mais condição de ambiente, mas enfim, você precisa, embora seja chato, embora seja difícil de fazer, embora, como você falou, eu sou da área de estética, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de mexer com pessoas, não gosto de mexer com essas coisas. Então, isso acontece na maioria das pessoas. Só que se você não faz esse trabalho, se você não se tira um tempo ali da sua semana para poder organizar a parte de financeiro, organizar a parte de estoque, organizar a parte dessa gestão da empresa, se você não dispõe de um tempo para fazer isso... Você deixa uma brecha muito grande, né? As coisas elas vão ficando complicadas, vão ficando difíceis, né? Aí entra naquela situação, eu estou vendo um monte de dinheiro no caixa, né? É igual aquela sensação, né? Eu gosto de fazer algumas analogias, às vezes meio tosca até, né? Mas aquela já aconteceu com muita gente, já aconteceu, se não com todo mundo. Você colocar a mão no bolso e encontrar R$50. Sim. Aí você fala, mas de onde que esses R$50 eu não recordo, eu não lembro? Ah, eu vou gastar. Aí você vai lá e... Achando que tá sobrando, né? Você vai lá e gasta aqueles R$50 lá com alguma coisa, vai lá, compra um lanche com aqueles R$50. E aí depois no dia seguinte, puxa, aquela conta que eu ia pagar era aqueles R$50 que eu tinha que pagar. Você não lembrava do que era, não lembrava da conta, não lembrava do dinheiro. E agora eu não tenho mais. Acontece muito isso nas empresas, né? Porque às vezes tem um caixa que está sobrando, mas esse caixa que está sobrando, na verdade, a gente está comprometido para o futuro. Sim. E se você não tem esses controles, você não consegue ter essa previsão de futuro e aí você acaba entrando numa situação de débito, previsão, né? É só com previsão, é para tudo. De tudo você tem que tentar prever tudo e se precaver para não acontecer imprevistos, né? Assim, imprevistos acontecem, mas para a vida do empreendedor, quanto mais essa brecha estiver fechada, é melhor, porque a gente sente bastante diferença se deixar uma brechinha ali que você fala, errei aqui, ou aqui não era para ter acontecido isso, ou por conta de tal coisa que eu não fiz, aconteceu isso. Então, para o empreendedor são várias coisas que a gente tem que trabalhar. O fato de, igual a gente estava comentando, o fato de não estar atendendo ali na prática não significa que não tem trabalho. O trabalho é o tempo todo, assim. E gestar é necessário, né? Para qualquer empreendimento, para uma empresa pequena ou grande. Então, para você ter uma empresa grande, você precisa aprender a gestar ali desde o empreendimento. Se hoje meu atendimento home spa, ele não tem esse cuidado com a empresa, quem dirá quando eu tiver lá as minhas franquias de home spa, as minhas futuras colaboradoras, eu não vou conseguir gerenciar. Então, assim, desde do pequeno ali, desde o primeiro passo já é importante dar ele certo, né? Ele precisa estar com a base firmada ali para quando eu quiser crescer, estar bem estruturado. Então, o empreendedor, ele lida com esses desafios do dia a dia, mas que faz total diferença. Legal. Eu queria que você, já está partindo para uma finalização, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o nosso pessoal que nos ouve. A questão de, vale a pena empreender? Você falou assim, eu não me vejo como uma CLT, eu não me vejo trabalhando para uma outra pessoa, né? E aí, a pergunta é, vale a pena empreender? Vale total. Hoje, eu creio que pós-pandemia, muitas pessoas empreenderam. Eu que vim de uma família empreendedora, assim, hoje, para mim, o que é o empreender? É ter tempo e qualidade de vida. Para muitas pessoas, ter qualidade de vida é você poder comer bem,
poder sair no final de semana, poder trocar de carro todo ano, poder viajar. Hoje, para mim, a minha qualidade de vida é ter tempo de qualidade com a minha família. Então, assim, eu consigo trabalhar muito se eu quiser. Assim, de atender de 8 da manhã até 8 da noite. Mas eu consigo ter tempo com a minha família. O fato da maternidade ter sido planejada foi porque eu sou empreendedora. Porque hoje meu filho está com 1 ano e 3 meses, hoje é dia 5, inclusive ele está fazendo hoje 1 ano e 3 meses. Então, assim, eu consigo cuidar dele, que era a minha prioridade, né? Ter tempo com ele. Então, assim, eu consigo, dou um banho, eu dou a comida, eu educo, eu brinco com ele, porque eu sou empreendedora. Porque já era para ter voltado para o mercado de trabalho há muito tempo, que é com 4 meses, que acho que a CLT dá de licença maternidade. Isso. Então, assim, empreender para mim é ter tempo, qualidade de vida com a minha família. Ou qualidade de vida, se você é um solteiro, você ter tempo de comer bem, você ter tempo de fazer uma atividade física, que é uma coisa que muitas vezes um CLT não tem. Você só trabalha das 8 da manhã às 5 da tarde, aí pega a condução, ou vai para a faculdade, chega tarde da noite, come mal, ou dorme mal. Claro que um empreendedor tem os seus desafios, mas, assim, empreender, eu falo pra todo mundo, a minha vontade é de cochichar assim, sai do CLT, vai empreender, porque é muito gostoso, é muito desafiador, mas eu acho que isso que é o que impulsiona, assim, o empreendedor ter um amor pelo que faz, saber vender o serviço dele ali. Hoje, pra mim, é natural eu falar, há um tempo atrás eu tinha, não vergonha de vender, mas eu tinha receio de abordar uma pessoa para falar do meu serviço. Então, assim, hoje, tendo uma estratégia mais eficaz, eu consigo vender o meu serviço sem vender diretamente. Então, assim, hoje eu consigo cuidar do meu filho, eu administro a minha casa, tenho tempo com meu marido. Se eu precisar, meu filho ficar doente, acho que o que mais pega pra mim hoje no empreender, assim, que eu falo que foi o que eu fico pensando assim, puxa, eu fiz certo, é a maternidade. Então, assim, hoje eu consigo ter total tempo com meu filho. Eu consigo, sei lá, encerrei o meu expediente num sábado, atendi período da manhã. À tarde eu vou num passeio com meu filho. Vou para casa dos meus pais. Ou se a gente quer viajar final do ano, eu vou viajar. Então, assim, é desafiador? É desafiador. Só que, assim, você está crescendo a sua empresa. Você está alimentando a sua empresa para ela crescer. Então, assim, não tem nada mais gratificante de que você falar assim, ó, eu tô tendo trabalho, é árduo o trabalho ali de conquistar cliente, de você vender, de tentar manter o seu negócio, né? Tem picos, tem altos e baixos, dependendo do mês, dependendo da época. Só que ali você tá crescendo, é a sua empresa. É você que tá se promovendo, você tá vendendo ali. E tem pessoas que têm perfil para CLT, e ok. Mas tem muitas pessoas que têm o perfil para empreender e não descobriram ainda. Tanto é que eu falo de vontade de cochichar, assim, falar, empreende, é gostoso, é você poder acordar e falar assim, hoje eu não vou trabalhar, que saco, eu tenho que trabalhar. Não, o empreendedor, eu pelo menos é assim, hoje eu tenho cliente, graças a Deus, então eu vou atender, nesse trajeto eu saio, tomo um café na padaria com a minha família, ou, vamos almoçar fora, que aí depois eu vou atender uma cliente. Não, assim, a qualidade de vida pra mim hoje é ter tempo de qualidade com a minha família, se eu vou viajar, ou se eu vou ficar em casa, ou se eu falar assim, desse mês eu vou trabalhar para um investimento futuro lá na frente. Eu tô construindo o meu negócio, tem muitas pessoas que falam, tô construindo o meu império. É o seu império, é a sua empresa, é o seu negócio ali. Então, empreender, não me vejo fazendo outra coisa, talvez se eu tivesse que empreender em outra área, mas seria empreender. Então, assim, se eu pudesse aconselhar todo mundo, vai empreender, sente um pouquinho como que é esse frio na barriga a gente tem uns desafios assim que fala, meu Deus, não vou dar conta, mas aí você fala, não, era isso. Então, gerenciar a sua empresa, ela te impulsiona, eu falo que dá um sentido para minha vida hoje. Então, assim, hoje tudo que eu faço envolve a minha empresa. Claro que eu não vivo para ela, mas, assim, ela faz parte da minha vida. Então, assim, hoje o meu foco é cuidar da minha família, administrar a minha empresa, que é o meu empreendimento, ter tempo de qualidade. Então, assim, você consegue total administrar. É possível conciliar com a maternidade, que muitas mães, né? Eu falei da pandemia. Muitas pessoas tiveram que se reinventar na pandemia. Às vezes, precisou ficar em casa, ou era CLT e precisou, sei lá, ou foi mandado embora, ou precisou ficar em casa. Vou atender tal coisa. Então, assim, muitas pessoas se descobriram na pandemia e muitas pessoas abandonaram o CLT, então empreendendo é muito desafiador. Eu acredito que aqui no Brasil tem muitos empreendedores, muitos. E tem muito estudo, tem muito curso, tem várias oportunidades para quem quer empreender mesmo. A gente tem muitas oportunidades
E o brasileiro, com aquele jeitinho dele de convencer, de trabalhar, de se virar, consegue empreender tranquilo. Então, hoje a minha mensagem é para quem quer empreender, vá, arrisca. Pelo menos para falar assim, ó, isso daqui não é para mim, beleza, tudo bem. Mas você pode se descobrir empreendendo e falar assim, nossa, era isso que eu precisava para minha vida. Empreender, fazer o meu negócio dar certo, vender, ver a minha família prosperar, ver a minha família unida, todo mundo trabalhando junto. E para mim hoje, empreender é isso. A minha família junta, a minha família fazendo o meu negócio crescer, que não é só meu, é da minha família. E empreender é muito desafiador, mas é muito gostoso. Então, recompensador. Muito, demais, assim. Para minha visão de família, para mim... Tem pessoas que querem empreender para viajar, para trocar de carro todo ano, e tá tudo certo. Mas empreender é muito gostoso. Cada um com seus objetivos, né? Sim. Mas é desafiador, né? Muito. É desafiador. Precisa ter muita disciplina, precisa ter muito estudo, precisa ter muita dedicação para aquilo que vai fazer. Mas vale a pena, sim, faz sentido. Meu esposo não queria empreender na época. Ele falava, por que você não pensa em fazer um concurso? Hoje ele fala, eu não vejo a hora de poder empreender junto com você. Uhum. Porque assim, eu mostrei para ele que a minha empresa é essa e que eu dou o sangue pela minha empresa, pelo meu empreendimento, né? Então assim, hoje ele fala, não, eu consigo... Como eu não tinha esse controle no começo, ele não via resultado, ele achava que eu fazia por fazer. Então, hoje, a hora que ele vem, quando ele vê o que entra e o que sai, a forma como eu administro, a procura das clientes de falar assim, Evelyn, não me abandona, não me deixa, ou ainda bem que você voltou logo. Então, assim, ele viu que tinha algo ali que dá para trabalhar. Então, hoje eu falo que ele só está esperando a oportunidade de sair do CLT para empreender junto comigo. Eu falo para ele, a hora que você fizer isso, aí a gente... vai alavancar para os dois trabalhar e voa. Aí voa os dois. Vai acontecer, se Deus quiser. Se Deus quiser. Evelyn, obrigado pela sua Eu que agradeço a oportunidade. Aqui. Foi fantástico conhecer a sua história. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do empreendedorismo, né? E a paixão, né? Assim, a gente percebe a paixão com que você fala da sua... Eu gosto. Da minha empresa, né? Assim, é uma paixão, uma dedicação muito grande. Parabéns. Eu gosto, obrigada. Eu gosto muito mesmo. Sou apaixonada pelo que faço. Hoje trabalhar com a área da beleza, com sobrancelha, é a minha realização. Então, assim, o Home Spa tá aí. Para esse público de clientes, né, que gostam do embelezamento, que gostam do cuidado, e desse cuidado em casa ainda facilita mais ainda, né? Então, é um nicho que eu tenho explorado bastante, vai crescer, se Deus quiser, bastante ainda a minha empresa, e estamos aí todos os dias, né, arduamente trabalhando para que dê certo, está dando certo já, e vamos expandir o meu Home Spa para todo mundo que quer explorar esse serviço. Bacana, bacana. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo ContileCast.